Inscreva-se agora no canal, porque aqui você não encontra apenas palavras, mas sementes que podem mudar o seu destino. A cada vídeo você recebe ferramentas para transformar dor em poder, derrota em aprendizado e críticas em combustível para a vitória. E lembre-se, quem se conecta com essa mensagem nunca mais será o mesmo. Agora pense comigo. Por que será que toda vez que alguém decide se levantar, ousar sonhar alto ou perseguir algo maior, surgem vozes ao redor prontas para cortar suas asas? Talvez você já tenha passado por isso. Talvez alguém tenha rido do seu sonho, chamado você de louco, ou até mesmo tentado trazer você para a realidade, como se fosse impossível alcançar algo grandioso. Napoleon Hill, em sua jornada estudando os homens mais ricos e bem-sucedidos da história, descobriu que havia uma constante. Todos eles, sem exceção, foram alvo de críticas impiedosas. Alguns foram chamados de insanos, outros de visionários fora da razão. Muitos foram humilhados antes de serem exaltados. E Hill aprendeu que a crítica é o preço que se paga por ousar ser diferente. Você precisa entender que a crítica não é um fim. Ela é um sinal de progresso. Ninguém atira pedras em árvores sem frutos. Ninguém perde tempo atacando quem não representa ameaça. Se estão criticando você, é porque já existe dentro de você algo que incomoda, que brilha, que aponta para a sua grandeza. A crítica é como o vento contrário que para os fracos atrapalha. Mas para os fortes é exatamente o que faz o fogo arder ainda mais alto. E aqui está a chave que muitos ignoram. A crítica pode destruir ou pode construir. Tudo depende de como você decide usá-la. Você pode deixar que as palavras negativas apaguem sua chama, ou pode fazer delas lenha para alimentar a sua fogueira. É sobre isso que vamos falar hoje. Como Napoleon Hill ensinaria, não se trata de fugir da crítica, mas de absorvê-la, filtrá-la e transformá-la em uma força imbatível. Então, prepare-se, porque este vídeo vai abrir seus olhos para algo que pode mudar completamente a forma como você lida com a opinião dos outros. A primeira coisa que você precisa entender é que a crítica sempre será proporcional ao tamanho do seu sonho. Sonhos pequenos atraem silêncio, sonhos medianos atraem indiferença, mas sonhos grandes, esses atraem resistência. O mundo não sabe lidar com quem decide quebrar padrões. Napoleon Hill repetia que a multidão teme quem se recusa a obedecer aos limites invisíveis que a sociedade tenta impor. Olhe para a sua vida. Quantas vezes você já deixou de agir por medo da opinião dos outros? Quantas ideias morreram antes mesmo de nascer porque alguém riu delas? A crítica não tem o poder de matá-lo, mas ela pode paralisar se você der permissão. É como um veneno que só funciona quando você decide engolir. O segredo é mudar a perspectiva. A crítica não é o fim, é o termômetro. Ela mostra que você está na direção certa. Pense em um foguete. Quanto mais alto ele sobe, mais resistência ele encontra na atmosfera. Se ele parar por causa da pressão, jamais alcançará o espaço. Assim também é com você. Quanto mais perto estiver do seu destino, maior será a pressão. E não se engane, as críticas mais duras muitas vezes virão de quem você mais ama. Amigos, família, colegas, porque eles veem em você o reflexo daquilo que não tiveram coragem de ser. Isso não significa que eles sejam seus inimigos. Significa que você despertou neles uma dor interna. Quando você se recusa a aceitar a mediocridade, você mostra a eles que também poderiam ter feito mais, mas não fizeram. Por isso atacam. Mas você não está aqui para provar nada a eles. Você está aqui para viver o propósito que Deus colocou em sua vida. E cada crítica, cada zombaria, cada palavra negativa será transformada em degrau. Você vai subir tão alto que até aqueles que tentaram impedir acabarão pedindo conselhos. Hill nos lembrava que até mesmo a energia do ódio pode ser transmutada em determinação.
E eu digo a você, guarde cada crítica, como quem guarda lenha seca. No momento certo, você vai colocar tudo isso no fogo do seu esforço, e essa chama será tão intensa que ninguém poderá apagar. Quando você encara as críticas de frente, algo extraordinário acontece. Elas deixam de ser armas contra você e passam a ser ferramentas a seu favor. Pense nisso como se fosse uma academia invisível. Cada crítica é um peso colocado sobre seus ombros. Mas quanto mais você treina com esses pesos, mais forte você se torna. Quem não recebe críticas, não cresce. Quem não é desafiado, permanece fraco. Napoleon Hill dizia que o fracasso, o erro e a crítica são apenas professores disfarçados. Eles aparecem com rostos severos, às vezes até cruéis. Mas dentro de cada palavra negativa, existe uma oportunidade oculta de fortalecimento. É como o ouro bruto. Por fora, parece apenas pedra comum, mas por dentro guarda brilho e valor incalculável. Só descobre quem tem olhos treinados. Se você deseja realmente vencer, precisa tomar uma decisão radical. Parar de pedir aplausos e começar a agradecer pelas críticas, porque os aplausos confortam, mas as críticas transformam. E Hill era direto nesse ponto. Ninguém se torna milionário, livre, vitorioso apenas ouvindo elogios. Os elogios criam ego, mas as críticas criam músculos. Pense nos grandes nomes que mudaram o mundo. Nelson Mandela foi criticado e até aprisionado, mas usou esse tempo para fortalecer sua mente e retornar ainda mais poderoso. Steve Jobs foi expulso da própria empresa, considerado um fracasso, e voltou para revolucionar a tecnologia. Walt Disney foi chamado de sonhador falido e rejeitado inúmeras vezes antes de construir o império que todos conhecem. Se eles tivessem desistido na primeira crítica, você sequer saberia seus nomes hoje. E aqui está um ponto crucial. A crítica só machuca quando encontra dentro de você dúvida ou insegurança. Se você acredita plenamente em quem é e para onde vai, nenhuma palavra negativa pode quebrar sua estrutura. É como alguém tentar soprar contra uma montanha. O vento até faz barulho, mas a montanha permanece firme. Por isso, a sua missão não é calar os críticos, mas fortalecer as suas convicções. A cada ataque, reforce dentro de si a certeza de que está no caminho certo. Repita para si mesmo: cada crítica é combustível. Cada palavra contra mim é energia a meu favor. Cada zombaria é degrau para a minha vitória. Quando você internaliza isso, sua mente se torna blindada e nada, absolutamente nada, pode impedir o seu crescimento. Mas atenção, existe um segredo que poucos conhecem. Não são todas as críticas que devem ser rejeitadas. Hill ensinava que até mesmo nas palavras mais duras pode haver uma semente de verdade. A diferença está em discernir. Existe a crítica destrutiva, que busca apenas machucar e diminuir você. Mas também existe a crítica construtiva, que vem embalada em dor, mas carrega uma lição. É aqui que você precisa agir como um alquimista, filtrar. Assim como o ouro é separado da terra, você precisa separar a verdade do veneno. Às vezes, um crítico aponta algo que realmente precisa ser melhorado. A dor da palavra negativa pode ser real, mas o ensinamento escondido dentro dela pode ser a chave para o próximo nível. Isso não significa que você deve se curvar diante de quem ataca. Significa que você deve ter sabedoria para extrair até mesmo das pedras que jogam contra você o material para construir seu castelo. Essa é a mentalidade dos vencedores. Enquanto os fracos se ofendem e desistem, os fortes pegam o que lhes foi lançado e constroem algo maior. Aqui entra a fé, porque sem fé a crítica vira peso insuportável. Com fé, a crítica vira degrau. Quando você acredita que Deus está ao seu lado, entende que nada acontece por acaso. Cada palavra, cada olhar, cada humilhação é parte de um processo divino de lapidação. Assim como o diamante é pressionado até brilhar, você também é pressionado até refletir luz.
E eu pergunto a você que está ouvindo, você já transformou uma crítica em vitória? Já aconteceu de alguém duvidar de você e justamente por isso você trabalhou ainda mais e provou que era capaz? Comente aqui embaixo, porque a sua história pode inspirar quem hoje pensa em desistir. A grande verdade é que os críticos sempre existirão. Se você está esperando um momento da vida em que todos irão apoiar você, esqueça. Isso nunca acontecerá. Sempre haverá alguém para duvidar, zombar ou tentar reduzir a sua chama. Mas Hill nos ensina que a mente treinada não depende de aprovação externa. Ela é movida por uma visão interna tão forte que nada de fora consegue apagar. Veja o exemplo da águia. Enquanto os pássaros comuns se escondem durante a tempestade, a águia abre suas asas e usa os ventos contrários para subir ainda mais alto. A crítica é exatamente esse vento. Para uns, é tempestade que destrói. Para outros, é a força que os leva além das nuvens. Você precisa se posicionar. Vai ser como os pássaros que se escondem ou como a águia que domina a tempestade? A vida não vai perguntar se você está pronto. As críticas virão quando menos esperar. E você terá duas opções: ou para ou voa. E lembre-se, os críticos sempre falam mais alto no início da sua caminhada, porque quando você alcançar resultados, eles não terão mais argumentos. O sucesso cala as bocas mais afiadas. O fruto maduro silencia todas as dúvidas. E naquele dia, você vai olhar para trás e perceber que foram justamente as críticas que deram a você a garra necessária para não desistir. Chegamos a um ponto decisivo. Para transformar críticas em combustível, você precisa mudar sua relação com a dor. A maioria foge dela, mas os vencedores abraçam. A crítica dói porque fere o ego, porque cutuca inseguranças, porque lembra cicatrizes que você tenta esconder. Mas Hill nos ensina que o ego não é seu guia, e sim a fé e a visão. O ego quer aplauso imediato, mas a visão quer colheita duradoura. Por isso, quando alguém zombar de você, não corra para se justificar, nem tente provar nada. Apenas sorria por dentro e diga: essa palavra será o tijolo do meu castelo. Use a crítica como desafio silencioso. Cada vez que alguém disser que você não pode, transforme essa frase em um voto de energia para o seu sucesso. Imagine que cada palavra negativa é uma gota de combustível despejada no tanque da sua jornada. Quanto mais zombarias, mais longe você vai. Esse é o segredo daqueles que nunca param. Eles não enxergam obstáculos, mas oportunidades camufladas. Pense em José, na Bíblia. Seus irmãos o criticaram, zombaram de seus sonhos e o jogaram em um poço. Mal sabiam eles que aquele poço era apenas a primeira estação rumo ao palácio. A crítica não o destruiu, apenas o empurrou para a rota da vitória. E assim será com você. Quanto mais tentarem calar você, mais alto será o seu chamado. Então, da próxima vez que alguém lançar uma crítica, não responda com lágrimas, mas com trabalho silencioso. Não devolva ódio, mas disciplina. Não perca tempo discutindo com quem não entende seu propósito. Apenas continue, porque o tempo será seu juiz e o sucesso será sua resposta. Agora é hora de consolidar tudo. Napoleon Hill dizia que a mente é como um jardim. Se você permitir, as críticas são como ervas daninhas que sufocam suas flores. Mas se você souber transformar, elas viram adubo que fortalece suas raízes. É você quem decide. A crítica não tem poder por si só. O poder está na interpretação que você dá. Por isso, faça desta frase seu mantra. Eu escolho transformar críticas em combustível para minha vitória. Repita até que sua mente acredite, até que sua fé absorva, até que sua alma vibre nessa frequência. E lembre-se, se Deus permitiu que você recebesse críticas, é porque Ele sabe que você tem estrutura para suportá-las e convertê-las em força. O mesmo fogo que destrói palha é o que purifica o ouro. Você não é palha.
Você é ouro em processo de lapidação. Nunca esqueça, o mundo vai tentar empurrar você para baixo, mas cada palavra contra será transformada em degrau. Um dia, quando estiver no topo, aqueles que riram de você vão perceber que foram parte essencial da sua vitória. Eles foram os pedreiros involuntários do seu castelo. Agora, comente aqui embaixo. Qual crítica você já transformou em combustível? Escreva, compartilhe, porque sua experiência pode ser o fio de esperança para alguém que quase desistiu. E se essa mensagem tocou seu coração, curta, compartilhe e inscreva-se. Lembre-se, cada ação que você toma aqui fortalece esse movimento de transformação. E para fechar, nunca esqueça, a crítica é apenas o eco da mediocridade, tentando abafar a voz da grandeza. Use esse eco como música de fundo enquanto continua sua sinfonia de vitória. Como transformar críticas em combustível para a vitória. Esta é a parte extra, dedicada especialmente a você que deseja ir além, que não se contenta apenas com conceitos, mas quer mergulhar fundo, absorver cada ensinamento e aplicar em cada área da vida. Aqui vamos expandir o tema até o limite, trazendo exemplos práticos, histórias inspiradoras e aplicações concretas para que você nunca mais veja as críticas do mesmo jeito. Prepare-se, porque este conteúdo é longo, profundo e pode ser um divisor de águas em sua caminhada. Primeiro, é preciso entender a natureza da crítica. Ela não nasce do nada. Toda crítica é um reflexo, um eco da limitação de quem a emite. Quando alguém diz, você não vai conseguir, o que na verdade está dizendo é, eu não conseguiria. Quando alguém insiste, isso é impossível, está revelando mais sobre os limites internos dele do que sobre a realidade externa. E aqui está o segredo. Quando você aprende a decodificar a crítica, percebe que ela não tem nada a ver com você, mas sim com os medos e inseguranças do outro. Essa consciência já é libertadora, porque você para de carregar pesos que nunca foram seus. Napoleon Hill observava isso ao estudar grandes líderes. Ele notava que muitos empreendedores riam quando ouviam críticas, porque sabiam que estavam recebendo sinais claros de que estavam no caminho da disrupção. Thomas Edison, por exemplo, ouviu milhares de vezes que era insano gastar tanto tempo tentando inventar algo que ninguém acreditava ser possível. Se ele tivesse cedido, estaríamos hoje ainda à luz de velas. O mesmo aconteceu com os irmãos Wright, chamados de loucos por acreditarem que o homem poderia voar. Cada palavra negativa era para eles combustível para provar que o impossível podia ser alcançado. Agora pense na sua própria vida. Quantas vezes você desistiu de algo apenas porque alguém zombou da sua ideia? Quantos sonhos você enterrou porque não recebeu apoio? E quantas vezes você paralisou por medo do que iriam pensar? Este extra é justamente para mudar esse ciclo. A partir de agora, você vai aprender a acolher cada crítica como matéria-prima para a sua vitória. Comece criando um diário das críticas. Sim, escreva todas as palavras negativas que já lançaram contra você. Coloque em uma lista. Você não vai conseguir. Isso não dá dinheiro. Você não tem talento. Você vai fracassar. E ao lado de cada frase, escreva: obrigado por me dar combustível. Transforme esse diário em um manual de energia. Quando sentir-se fraco, abra e releia, não para sofrer, mas para se lembrar do quanto já tentaram limitar você e do quanto isso prova que sua luz incomoda. Outro exercício poderoso é imaginar cada crítica como uma flecha lançada contra você. Visualize mentalmente essas flechas entrando em um escudo dourado que você carrega. Esse escudo é sua fé, sua visão, sua determinação. As flechas não apenas batem e caem. Elas se transformam em pequenas tochas de fogo que iluminam o seu caminho. Esse processo mental de transmutação cria uma nova associação em seu cérebro. Em vez de dor, você passa a sentir energia e força cada vez que alguém critica.
Hill também falava sobre a importância do mastermind, a reunião de mentes, e aqui está outra forma de transformar críticas em poder. Compartilhe suas experiências com pessoas que acreditam em você. Ao falar em voz alta que foi criticado, mas que está decidido a usar isso como combustível, você reforça sua própria convicção e inspira os outros. Esse círculo de fortalecimento cria uma atmosfera em que as críticas externas perdem força, porque você está blindado por uma rede de apoio. Agora vamos trazer exemplos do cotidiano. Imagine um vendedor que recebe um não de um cliente. A crítica implícita ali é: seu produto não é bom o suficiente para mim. Ele pode interpretar isso como rejeição e desistir, ou pode usar como combustível para melhorar sua abordagem, lapidar sua apresentação e voltar mais preparado. Quem desiste no primeiro não nunca prospera. Quem aprende com cada rejeição transforma-se em um gigante. Outro exemplo: pense em um artista que posta sua obra nas redes sociais e recebe comentários negativos. Ele pode se fechar, apagar tudo e desistir. Ou pode lembrar que até Michelangelo foi duramente criticado em sua época. A crítica é apenas o barulho da mediocridade, tentando sufocar a genialidade. Mas a genialidade sempre encontra um jeito de brilhar. E na vida espiritual, isso também se aplica. Veja a trajetória de José, que sonhou alto e foi ridicularizado pelos irmãos. Eles disseram: você nunca vai governar sobre nós. Jogaram-no em um poço, venderam-no como escravo, e cada ato desses era uma crítica em forma de ação. Mas José não desistiu. Ele usou cada golpe como combustível até se tornar governador do Egito. Isso prova que a crítica não tem poder de definir seu destino, apenas de acelerar seu processo quando você a usa corretamente. Agora, traga isso para sua realidade financeira. Quantas vezes já disseram que sua ideia de negócio não funcionaria? Quantas vezes zombaram quando você falou de empreender? Pois saiba que cada riso irônico pode se tornar o som que você ouvirá em sua mente quando estiver assinando contratos, fechando vendas e conquistando riqueza. Use o sarcasmo como lembrete de que sua vitória será ainda mais doce. E aqui vai uma prática diária. Todas as manhãs, ao acordar, repita em voz alta: toda crítica contra mim se transforma em combustível para a minha vitória. Eu não paro, eu não recuo, eu avanço com ainda mais força. Essa simples declaração, repetida com fé, cria em seu subconsciente um programa que muda sua reação automática diante das críticas. Você deixa de sentir dor e passa a sentir poder. No meio deste extra, eu quero perguntar a você: já aconteceu de alguém rir do seu sonho e você, em silêncio, decidir provar o contrário? Já transformou uma zombaria em um motor para continuar? Escreva nos comentários, porque esse relato vai fortalecer a comunidade que estamos criando aqui. Agora imagine a cena. Você no futuro, no auge do sucesso, olhando para trás e lembrando de todas as vezes em que disseram que você não iria conseguir. Lembre-se de cada palavra, cada olhar de desdém, cada riso escondido, e então sorria, porque você entenderá que nada disso foi em vão. Tudo foi parte da preparação. A crítica foi a lenha, mas você foi o fogo. A crítica foi o vento, mas você foi a águia. A crítica foi a escuridão, mas você foi a chama que iluminou o caminho. E para concluir esta parte extra, eu digo a você: nunca mais tema a crítica. Ame-a, abrace-a, transforme-a, porque cada vez que alguém tentar diminuir você, saiba que Deus está usando aquela voz para impulsionar você ainda mais longe. É como se o próprio universo dissesse: continue, porque você está no caminho certo. Se você chegou até aqui, é porque está decidido a mudar radicalmente a forma como encara as críticas. Então, vamos aprofundar ainda mais, trazendo aplicações práticas em todas as áreas da vida: pessoal, profissional, financeira e espiritual.
Comecemos pelo ambiente de trabalho. Quem nunca foi criticado pelo chefe, pelo colega ou até por clientes? Muitos entram em desespero diante de uma bronca, mas o vencedor age diferente. Ele analisa friamente. Existe algo útil aqui? Posso extrair aprendizado? Se sim, ele absorve. Se não, ele descarta. Mas em ambos os casos, ele usa a crítica como energia para crescer. Essa postura cria respeito. As pessoas percebem que você não se abala facilmente e passam a enxergá-lo como líder. Na vida familiar, as críticas podem ser ainda mais dolorosas, porque vêm de quem você ama. Talvez seus pais disseram que você não teria futuro. Talvez seu parceiro duvidou da sua visão. Esses comentários marcam fundo, mas não precisam determinar seu destino. Ao contrário, podem ser a centelha da sua transformação. Muitos milionários confessaram que só alcançaram riqueza porque um dia alguém próximo disse: "Você nunca será ninguém." Essa dor virou juramento silencioso de vitória. No campo financeiro, a crítica é companheira constante do empreendedor. Quando você decide abrir um negócio, muitos dirão que é arriscado. Quando decide investir, dirão que é loucura. Quando fala em crescer, dirão que é impossível. Mas Hill nos lembra que todos os grandes impérios nasceram da coragem de ignorar os críticos e ouvir apenas a própria visão. O dinheiro nunca flui para quem teme zombarias, mas sempre encontra caminho até os que persistem, apesar das vozes contrárias. E como aplicar isso espiritualmente? A Bíblia está repleta de exemplos. Neemias foi criticado quando decidiu reconstruir os muros de Jerusalém. Riram dele, disseram que era impossível, tentaram intimidá-lo. Mas ele não desistiu. Transformou cada palavra contrária em força e concluiu sua missão. Davi foi desprezado por seus próprios irmãos antes de enfrentar Golias. Chamaram-no de curioso, disseram que não passava de um menino. Mas foi justamente esse menino que, movido por fé, derrubou o gigante. As críticas não definiram sua identidade, apenas confirmaram seu chamado. Na prática, você pode começar a usar as críticas como um treino de resiliência. Sempre que alguém disser algo negativo, em vez de se justificar, diga para si mesmo: mais combustível. Feche os olhos e visualize uma chama crescendo dentro de você, alimentada por essa energia. Treine sua mente para associar crítica a poder e não a dor. Esse condicionamento mudará sua reação automática. Outro exercício prático. Escreva em um papel 3 críticas que mais marcaram sua vida. Agora, transforme cada uma em meta. Se alguém disse que você não teria sucesso, escreva: "Eu alcançarei independência financeira." Se disseram que você não era capaz, escreva: "Eu realizarei o impossível." Call esse papel onde possa ver todos os dias. Essa prática reprograma sua mente para enxergar nas críticas não o fim, mas o início da sua grandeza. E lembre-se do que Hill chamava de poder do propósito definido. Quem tem clareza de destino não se deixa paralisar por palavras alheias. Se você sabe para onde vai, as críticas são apenas ruídos de fundo. Elas não mudam a rota do avião que já está programado para o destino. O piloto não desiste porque alguém do lado de fora grita que é impossível voar. Ele confia nos instrumentos e segue o plano de voo. Assim, também deve ser com você. Agora, quero trazer histórias de pessoas comuns que transformaram críticas em combustível. Uma jovem artista plástica foi ridicularizada por expor suas obras na internet. Disseram que nunca venderia nada, que seu estilo era estranho. Anos depois, ela vive de suas artes, tem milhares de clientes e hoje ri ao lembrar das palavras negativas. Outro exemplo. Um rapaz pobre que decidiu estudar programação. Foi chamado de nerd sem futuro por colegas. Hoje trabalha em uma multinacional, com salário em dólares, e sustenta sua família com dignidade. Esses casos mostram que a crítica nunca foi um obstáculo definitivo, mas sim um catalisador de mudança.
E aqui está uma das maiores lições. O silêncio é a melhor resposta aos críticos. Não perca tempo discutindo, tentando convencer ou justificar. Continue trabalhando em silêncio e deixe que os resultados falem por você. O sucesso é a vingança mais elegante que existe, porque não humilha, apenas prova. Para finalizar este extra, quero deixar uma declaração poderosa para você repetir. Toda crítica contra mim é combustível para minha vitória. Nenhuma palavra negativa tem poder de me parar. Eu avanço com fé, com coragem e com propósito. Meu sucesso será tão grande que até os críticos terão que reconhecer. Se você acredita nisso, escreva nos comentários. Eu transformo críticas em combustível. Compartilhe este vídeo, porque você pode ser a chama que vai acender a coragem em alguém que quase desistiu. Curta, inscreva-se e espalhe esta mensagem. E nunca esqueça, a crítica é apenas o empurrão invisível que Deus usa para levá-lo ao próximo nível.